Bom, boa tarde a todos. Sou a Thay, sou sócia da Feza Group. Estou aqui há quase 15 anos e desde 2016 na holding. E apesar de todo esse tempo aqui, eu tenho a sensação de que eu passei por 1 milhão de empresas, tanto pelas mudanças que nós vivemos ao longo dos anos aqui no grupo, quanto pelas inúmeras histórias dos executivos com quem eu tive o prazer de cruzar nessa jornada. Tenho 2 filhas, minhas gêmeas de 4 anos, a Mai e a Suri. E aqui na Feza, o nosso propósito é impactar positivamente a vida das pessoas. Então, nós fizemos o convite à Denise e à Flávia, que são super exemplos de competência, de sucesso, e são referência não só no âmbito profissional, como no pessoal. Então, nós pedimos a elas para compartilharem um pouquinho das suas experiências com a gente hoje, tá? Nos primeiros 40 minutos, eu vou fazer umas perguntas para elas e nos últimos 20 nós abriremos para perguntas de todos. Mas vocês podem enviar perguntas a todo tempo, que nós temos um time aqui coordenando todo esse processo. E para fazer pergunta é só enviar pelo ícone do Q&A, que deve estar na parte de baixo da tela de vocês, tá? Então, temos aqui conosco a Denise Soares dos Santos, CEO da Beneficência Portuguesa, primeira executiva a assumir esse cargo nos 160 anos de instituição e a primeira pessoa sem ligação com a família Hermílio de Moraes a alcançar esse cargo. Liderou o turnaround e todo o reposicionamento da instituição como um polo de saúde, né? Foi Hospital São Luís, liderou a venda para a Redditor e antes disso foi Teleperformance, Siemens e RBS. Tem um filhote de 9 anos, né? Também está com a gente aqui hoje a Flávia, CEO da Adidas no Brasil, desde maio do ano passado. Foi responsável também pela Sephora na América Latina, e a ela que nós devemos atribuir todo o sucesso que a Sephora no Brasil. Começou a carreira em mercado financeiro, foi nacional, foi Unibanco, trabalhou em marketing na Oi, e depois foi para bens de consumo antes de aceitar o desafio da Sephora. A Flávia tem 4 filhos, 2 de mais de 20 anos e uma de 11 e uma de 12. Então, bem-vindas, meninas. É uma super honra e um prazer enorme estar com vocês duas aqui hoje. Eu apresentei vocês brevemente porque, na primeira parte da nossa conversa aqui, eu já queria pedir para vocês, para cada uma de vocês, que contassem um pouquinho da trajetória profissional, do seu estilo de liderança e também qual o impacto que vocês sentiram no time, como foi essa entrada na quarentena, né? E acho que essa altura do campeonato a gente já consegue até analisar as diferenças da entrada, do momento de entrada na quarentena e agora com mais de 60, 70 dias, né? Então, queria ouvir um pouquinho. Quem começa? Pode ser a Denise? Pode ser eu, sim. Boa tarde, pessoal. Thay, super obrigada pelo convite. Pessoal da Feza, achei, assim, é uma honra estar aqui junto com a Flávia e com você. Vai ser um desafio, né? Pedir para 3 mocinhas falarem em 1 hora. Então, acho que melhor a gente setar assim, 15 minutos para sobrar realmente 15 para as perguntas, né? E não correr o risco do pessoal sair antes, né? Mas, rapidamente, assim, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, você já comentou um pouco, eu sou engenheira, sou gêmea de um menino. Interessante, na minha família, assim, eu fui fazer engenharia, meu irmão foi fazer arquitetura, então a gente se complementa em muitas coisas, e boa parte da minha carreira, 18 anos, eu trabalhei na Siemens, na área de tecnologia. Comecei muito cedo na área de logística para máquinas de papel e celulose, depois migrei para a área de telecom, e depois tecnologia, B2B, passei para B2C na época que a Siemens, na época, era um player importante na área de telefonia celular, então saí de montagens importantes de redes de telefonia celular e migrei para desenvolver o varejo aqui no Brasil. Acho que, se vocês lembram bem, a gente comprava telefone celular só nas antigas Telespes da vida, né? Depois esse negócio foi para Casas Bahia, hoje está em tudo quanto é canto. E eu me vejo pensando na Denise daquela época, eu tentava vender para todo mundo que um dia a gente ia poder fazer o que a gente está fazendo agora, ou um FaceTime, ou um vídeo real time, naquele exato momento, todo mundo vendo a carinha e as reações de todo mundo, e as pessoas falam, isso é coisa assim de futurologia.
E eu não sou tão velha assim, de fato, a tecnologia impulsionou tudo isso que a gente está vivendo hoje de uma forma absurda. E aí, em determinado momento da minha carreira, eu fui convidada para assumir uma unidade de negócio, então virei head de uma divisão de negócio ainda pequena na época, de, sei lá, acho que na época com 100 milhões de dólares. Saí da Siemens gerenciando uma unidade de negócio na área de telefones celulares de mais de R$1 bilhão, na época falando um pouco mais de 400 milhões de dólares, cuidando da América Latina. E saí, talvez por muitos dos que estão aqui nos assistindo, porque um dia, se você ainda não foi vendido ou comprado, será. Na época eu fui vendida e a Siemens me convidou para ficar, eu achei que fazia todo sentido continuar a trajetória, era uma companhia taiwanesa, então eu conhecia e vivi muito do padrão europeu, e foi assim que eu fui criada, então ter tido essa experiência quando a BenQ comprou a Siemens Mobile foi bem diferente. Um dia a gente pode contar aí os fóruns de cultura que a gente dá sem ter estudado adequadamente, mas foi uma fase bastante interessante. E aí um dia eu tive o privilégio de ser contatada por um headhunter para um projeto que no final da conversa a gente falou, olha, acho que esse projeto não combina nem com você, nem ele com o projeto, né? Mas sabe que tem um projeto que eu acho que pode ser a tua cara. Isso nós estamos falando de 2009. Eu me formei em 90. Para vocês evitarem de fazer conta, eu tenho 51 anos e tenho 9 anos. O bom de ter filho mais velho é isso, eu tive filho com 42, então as pessoas olham para você e acham que você ainda está... Pode até achar assim, nossa, mas ela está meio acabadinha. Mas aí olha para o baixinho e fala assim, não, mas ela deve ter uns 40 e pouco, alguma coisa assim. Mas eu tive filho com 42 e um pouco antes disso, então um pouco antes do Diego, nessa conversa, terminou a conversa e esse headhunter falou para mim, olha, acho que tem um projeto que tá pintando, tem um projeto aqui dentro que acho que tem a tua cara. Chamou mais um sócio, uma sócia na época, e aí veio o começo de conversa de migrar para a área de serviços na área de saúde, para ser CEO dos hospitais e maternidade de São Luís. Eu me lembro que um dos conselheiros, eu falei, gente, eu tenho uma diretora de RH, pessoal, que ela diz assim, que a diferença entre o sem noção e corajoso ela é muito tênue, às vezes a gente não sabe. Então, quando resolveram me chamar e eu resolvi aceitar, eu não sei bem onde é que a gente estava. Mas é enorme, né? Porque daí saí de um negócio que eu já dominava muito e caí na área da saúde, que é absolutamente apaixonante. Eu não fui para lá sabendo que eu ia participar do processo de venda da companhia. E eu me lembro que naquela época um dos acionistas me perguntou, Denise, mas isso foi em 2009. E se você é casada, não tem filhos, tal, sabe que aqui a gente tem um dos nossos business bastante relevantes é a maternidade. Se você resolver ter filho, né? Aquelas perguntas assim, eu pensei comigo, mas se eu resolver ter filho, qual é o problema, né? Mas aí na hora eu falei, bom, é melhor me empolgar com a maternidade do que me empolgar querendo começar a ficar doente toda hora, né? E a conversa parou por lá, e muita risada, foi uns 4, 5 meses de namoro e fui para a área da saúde, uma guinada super privilegiada e completa assim na minha vida com tudo. E nesse momento de São Luís, em 2011, nasce o Diego, um menino lindo, loiro de olho azul, que todo mundo que vê não acha que é meu filho. Então, assim, eu já tenho que explicar toda vez que a gente está junto, não é ele é meu filho. Assim, uma cunhada de olho azul, ele é filho dela, assim, de cara, né? Mas eu tenho meu marido, ele é sueco-italiano, e o lado sueco foi o que pegou no baixinho. Predominou, então o baixinho tem 2 olhos lindos azuis, o que acho que já vai facilitar bastante coisa para ele. Enfim, mas eu sou suspeita para dizer, né? Depois a gente fez, então, aí vem o Diego chega, eu no meio do processo de deal, de venda da rede do Hospital São Luís, eu estava grávida e eu trabalhei até eu saí de uma reunião de diretoria às 7 da noite, fui para minha casa e devem ter várias meninas nos assistindo, certo, Thay? Bastante. Acho que é a grande maioria. Faz ideia o que é pensar em ter o filho no seu ambiente de trabalho? Que porque não dá para ir para outro hospital porque você está indo para outro concorrente, né? Claro. É sair correndo com a Nike, não dá. Tem que botar um tênis Adidas no pé. Então, eu falei, bom, vou fazer o seguinte, vai ser sexta-feira, às 5 da manhã, dá sábado, domingo, vou embora para casa, tá tudo certo. Meu diretor médico, você está proibido de entrar no centro cirúrgico, no centro obstétrico, tudo resolvido.
e aí that's call life. Em plena segunda-feira, em reunião de diretoria, termina a reunião de diretoria, eu vou para minha casa, cheguei em casa, me senti meio esquisita, bom, resumindo, o baixinho nasceu na segunda-feira, eram quase 11 horas da noite, tinha a semana inteira pela frente, e a semana inteira no seu ambiente de trabalho, com um bolinho no colo que você não sabe muito bem nem o que fazer, então uma experiência assim absolutamente única. Um mês depois eu voltei, terminamos de fazer o deal com a Redditor, e aí nesse período eu assinei um non-compete na área de saúde e achei até que talvez não fosse mais voltar, fiz um retorno para a multinacional, e quando foi em 2013 eu voltei, eu tive meu non-compete venceu no meio do ano, e aí me procuraram, tinha esse projeto maravilhoso que é você mencionou que eu sou CEO da Beneficência Portuguesa, eu tenho que dizer que eu sou CEO da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, porque tem um monte de beneficência portuguesa pelo país e nenhuma tem nada a ver. Por isso a gente fez questão, na mudança de transição de marca, a gente pôs o A, porque de fato ela é única. E eu fui para esse desafio com se eu puder simplificar, 3 metas, ou 3 desafios importantes, né? O primeiro tinha um turnaround importante para fazer na empresa. A BP já vinha há pelo menos há uns 10, 15 anos fazendo resultado negativo. E mesmo isso que você falou, tá, e se confundia muito. A BP é da família Emílio de Moraes, é da Votorantim, é da onde? É fato, sim, que o doutor Antônio Emílio de Moraes, parênteses rápido, foi paraninfo da minha turma de engenharia quando me formei. Eu fui na BP convidá-lo, fazia parte da turma da festa ali, então fui na BP convidá-lo para paraninfar a nossa turma. E é engraçado, né? Anos e anos depois, estou à frente de um legado que ele deixa. Mas o Rubens Emílio de Moraes, que é o nosso presidente do conselho, filho do Antônio Emílio, já desde 2009 na presidência do conselho, toma um caminho de tem que ser sustentável, não tem essa de... A BP é um caminho, sim, de voluntário que a família se dispôs a ajudar, mas, bom, desde 2009, não tinha mais doação, e aí tinha um desafio de turnaround. E segundo, trabalhar, e a gente está no meio desse processo, trabalhar o resgate da imagem da BP para que voltasse a ter o seu posicionamento de relevância e excelência que a BP merece, porque é realmente um hospital de excelência, tem uma condição de pesquisa e ensino, um corpo clínico, que foi um dos pontos cruciais para a decisão minha de topar o desafio. E terceiro, apesar de a gente estar falando no meio de uma pandemia, a gente já está discutindo, tem mais ou menos 1 ano e pouco, e não paralisamos um processo de expansão. E aí você perguntou, eu vou abrir depois para você, para poder falar, né, o impacto da quarentena. Você quer que eu dê uma comentada rápida, né? Na área da saúde, pessoal, a gente já... Claro que ninguém imagina que vai acontecer uma pandemia dessa da noite para o dia. Apesar do meu diretor médico outro dia falar, Denise, você não sabe o que foi a crise da meningite nos anos 70. E eu fico pensando, o que seria a BP há 5 anos atrás gerindo uma crise hoje? Seria completamente diferente, porque durante esse período de 5 anos, a gente fez uma transformação digital plena. Os nossos 3 hospitais são nível... numa régua de 1 a 7 de uma certificação internacional, são nível 7, então a gente tem prontuário eletrônico até beira-leito e todos os critérios de segurança de informação. Se a gente não tivesse passado por esse período, seria muito diferente. Então, e no ambiente hospitalar, por conta das normativas e por conta das certificações de qualidade, a gente vive discutindo o risco o tempo inteiro. A gente vive discutindo o risco, do risco assistencial ao risco de catástrofe, o risco simples de incêndio que acontece se tiver né? Sim. Apesar de a gente não ver bombas explodindo no Brasil a cada esquina, mas a gente trata muito de todo tipo de risco. E o risco de pandemia, ele é... Numa condição de já absolutamente digitalizado, a gente conseguiu, da noite para o dia mesmo, assim, em 4 dias, colocar 750 pessoas em home office, que não acesso ao e-mail, né, com toda a segurança de acesso aos sistemas, auditoria de contas, faturamento, call center, tudo que não era assistencial. Desses 750, 100 são gerentes. E aí, desses 100, tem a mobilidade do notebook, os outros não tinham e não têm mobilidade. Então, a gente foi para casa das pessoas, montar a estação de trabalho, checar a internet, instalar VPN, por aí vai. Isso foi muito rápido, né? E nós começamos a gestão de crise
meio para final de janeiro. A gente via já o que estava acontecendo na Ásia, então eu lembro que as primeiras pessoas que entraram em quarentena na BP, elas estavam voltando de férias da Ásia por volta do dia 20 de janeiro, e a nossa decisão foi, já fica em quarentena e não vai voltar para a BP até passar os 14 dias. Em fevereiro, naquele mesmo momento, o comitê de crise se instalou, em fevereiro todas as reuniões estatutárias de conselho, comitês, etc., já foram todas virtuais durante fevereiro inteiro. Então, quando em 20 alguma coisa de março decretou de fato a quarentena, a gente já vinha, a gente já estava cansado quase de discutir Covid, a gente já vinha discutindo que tipo de protocolo, infectologia, já trabalhando no máximo de poder entender o que estava acontecendo na China, logo depois veio a Itália. Então, uma preparação muito intensa, né? Do ponto de vista médico, sim, são quase que... E o que foi mais difícil nesse período para você, como executiva, tendo que fazer essa gestão desde há tanto tempo, né, desde o começo do ano até agora? Imagino que não seja uma dinâmica fácil e segurar o time na mão, né? Ter o time muito próximo, mantendo, sabendo que a gente tem oscilações aí por conta de medo, por conta de tudo que está acontecendo, né? Olha, Tyson, nessas horas, nas horas críticas que realmente qualquer empresa ou instituição põe à prova os seus valores. Nessas horas que a gente quando fez a virada de marca 3 anos atrás, com um propósito bem claro, e nosso propósito é valorizar a vida, a gente fala muito dessa história do bem-estar, do valorizar a vida pela vida, né? E é um propósito muito forte em cada um de nós, que a gente definiu e tiramos aquelas palavrinhas que talvez se eu tirasse o quadrinho da parede e colocasse outra empresa, os valores combinariam, transformamos isso em algumas frases que identificam muito com a gente, né? Então, por exemplo, a gente tem um valor muito forte que é faz bem, fazer o bem, um outro que é a colaboração que leva mais longe, credibilidade se cultiva, e a gente tem um processo de comunicação de proximidade, especialmente as lideranças, né? Então, eu, por exemplo, me reúno todo mês com toda a liderança para a gente discutir indicadores de performance, indicadores assistenciais, resultados do trimestre, forecast para o ano que ainda, né, vai para frente. A gente faz 4 ou 5 offsites no ano para discutir revisão de planejamento estratégico. A gente tinha acabado de discutir o BP 2030, o que seremos daqui a 10 anos, quando começa essa confusão. E no começo você acha que é um pouco de compaixão que as pessoas têm, aí o que a gente estava tentando colar parece que cola mais, mas logo depois você percebe, dá um alívio bom, que não, as pessoas estão praticando aquilo que a gente tanto fala, né? Não é da noite para o dia. As coisas não acontecem da noite para o dia. Elas acontecem se você vem construindo ao longo do tempo, né? Então, isso tem sido bem bacana de ver. Agora, a gente sente uma saudade danada, né? Tá? A vontade de voltar e todo mundo se abraçar pelo corredor. Todos nós, né? Todos nós. E, Flávia, quer contar para a gente um pouquinho? Você conta um pouquinho da sua história e o que você tem vivido aí também? Conto, claro. Bom, sou carioca, acho que o sotaque já conta um pouquinho. Sou engenheira química e, na verdade, só fiz estágio como engenheira química. Quando eu comecei, já comecei num programa trainee de um banco, era um banco nacional, e fiquei 8 anos em banco. Fiz de tudo em banco. Eu comecei na seguradora, mudei para cliente B2B, depois fui para baixíssima renda, cartão de crédito, passei por todas as áreas, sempre na parte de marketing, e me apaixonei por consumidor. E decidi que era isso que me encantava, o consumidor final, aquela pessoa que escolhe o seu produto, qual a sua vantagem competitiva, por que você escolheu aquela estratégia, como é que o consumidor te compara com os outros, o que passa na cabeça dele, como é que é o modelo de compra. Foi isso que me encantou. E aí, eu, depois de 8 anos em banco, falei, já sei tudo de banco, preciso aprender sobre o consumidor, como é que ele compra outras coisas. E aí fui para a Telecom, entrei na Oi, a Oi nem chamava Oi ainda, não tinha sido lançada a operação, a gente tinha uma operação de telefonia móvel para lançar, e eu entrei cuidando de parte de produtos de voz, ou seja, o que as pessoas falavam naquela época, né? Não tinha dados, era todo mundo falava no telefone, eu era responsável por essa receita, e fiquei 10 anos. Na verdade, eu entrei para conhecer um outro tipo de consumidor e me apaixonei por aquela empresa, fiquei 10 anos, a móvel então se fundiu com a telemarca, era telefonia fixa, tudo passou a chamar Oi, e eu fui assumindo todos os produtos de telecom que você possa imaginar, do pré-pago até a grande rede de dados,
e fiquei 10 anos. Quando eu saí, a Oi era a maior operadora de telefonia da região que ela atuava. A gente entrou em São Paulo, a gente comprou Brasil Telecom, comprou Amazônia, enfim, foi uma longuíssima jornada. Eu vi aí a Denise contando da fase onde todo mundo tinha que comprar o telefone na operadora, depois passou para a fase de comprar nas Casas Bahia, nos varejos, e hoje em dia compra em todo lugar. A Oi foi quem fez esse movimento, onde se passou a comprar o chip numa banca de jornal. Então, foi um processo muito legal. E quando eu saí da Oi, eu saí pensando, puxa, agora eu já fiz isso, já fiquei 10 anos, o que mais que eu vou fazer? E o que me guiava era isso, eu quero trabalhar em algum lugar com o consumidor final, onde faça diferença na vida daquele consumidor final. E acabei, depois de um tempo, recebendo um convite para ir para a Sephora, entrei para ser presidente da Sephora no Brasil. A Sephora tinha 6 lojas naquele momento. Nossa. E foi minha primeira experiência numa multinacional. Até então, eu só tinha trabalhado em empresas brasileiras. Eu comecei no Banco Nacional, que foi comprado pelo Unibanco. Fui para a Oi, que é uma empresa nacional também. E era a minha primeira experiência como multinacional. E logo na entrevista com o presidente mundial, eu falei para ele, mas deixa eu entender, porque eu não entendo nada de varejo, nunca toquei um varejo, não entendo nada de mercado de beleza, não sabia nem me maquiar. O que você espera exatamente? Você espera que eu só opere? Você vai me dizer como é que funciona e eu venho aqui e só opero as lojas? Eu acho que isso não é o que eu tenho de melhor. E ele falou, Flávia, eu quero que a Sephora seja a melhor empresa de beleza do Brasil. Me diz o que precisa para que isso aconteça. Então, na hora que ele me deu uma liberdade enorme para trabalhar, foi um projeto delicioso. A gente abriu quiosque, a gente trouxe várias marcas que não estavam no Brasil, a gente botou marcas brasileiras também. Foi um projeto muito bacana. Por causa disso, eu assumi a América Latina, comecei a tocar o México, o Brasil, olhar como é que expandir a operação para outros países do mundo. E aí recebi um convite para ser presidente da Adidas no Brasil. E naquela época eu não estava pensando em sair da Sephora, estava super feliz. Mas eu adoro esportes, achava a marca Adidas sensacional, porque eu juntava não só esporte, mas também um lado de estilo de vida, né? Aquela marca Originals, então tinha moda, tinha uma mistura de tudo. Puxa, pensar em ser a primeira presidente mulher de uma empresa de esporte que nunca tinha tido no Brasil, no país do futebol, nossa, isso é um desafio muito legal. E achei super bold, super bacana a Adidas decidir que ela queria ter uma presidente mulher e brasileira. Eles não tinham nenhuma dessas duas coisas. Falei, puxa, eu quero esse desafio. Era uma operação muito maior, era uma operação que importa, que produz localmente, que exporta, que tem franqueado, tem e-commerce, tem venda no atacado, então tem um pouco de tudo. E estou lá tem um ano. Em paralelo a isso, eu comecei também uma carreira como conselheira, então fui conselheira das Lojas Marisa, sou conselheira da TIM, sou conselheira da BRF, né? Ali as marcas Sadia, Quali, bem divertida, porque vai do esporte à alimentação, telecom, faço um pouquinho de tudo. E ainda gerencio as 4 crianças. Minha filha é para sempre criança, né? Não importa que tem 25 anos a mais velha, mas gerencio as crianças até hoje. Então, realmente são 4 filhos e é um pouquinho essa a minha história. Como é que tem sido? Como é que tem sido? Como é que foi a entrada na quarentena? O que você sentiu de diferença de lá para cá com o teu time? Você tem loja, né? Você tem um monte de loja espalhada por aí. A gente estava falando disso agora, né? Dos planos de reabertura. Foi muito interessante porque quando eu entrei na Adidas, eu achava que a gente precisava de um ponto de vista, de uma ambição local. O que a gente queria ser aqui no Brasil? E eu sentei com o meu time e falei, o que a gente quer ser aqui no Brasil? Puxa, a gente quer ser a melhor e maior empresa de esporte do Brasil. Então, o que a gente precisa fazer para isso? E a gente fez um plano do que a gente ia fazer daqui até 2025, colocamos os números, começamos a nos preparar para isso. E aprovei esse plano com a regional, aprovamos com o global e lançamos esse plano para todos os funcionários da companhia num dia. Nesse dia a gente fez um grande evento, lançamos o plano que a gente ia fazer até 25 e celebramos o ano que tinha fechado. Celebramos o ano de 2019, a gente tinha crescido 20% no ano de 2019 no Brasil, então tinha sido assim, um dia maravilhoso. Celebramos o passado, estamos vendo o futuro, maravilhoso. No dia seguinte teve o lockdown, fechamos o escritório, ficou todo mundo em casa. Então, literalmente, a gente saiu de um dia de celebração, de desenhando planos até 25, comemorando, e no dia seguinte estava todo mundo em casa. Então, foi muito louco. Foi literalmente sair do 80 para o 8. Aquela freada brusca. E aí faz o quê?
né? Então, primeira coisa, como é que a gente garante a segurança de todas as pessoas? Manda todo mundo para casa, coloca o computador, como é que o CD pode continuar trabalhando em turnos, medindo temperatura, máscara. Então, colocar uma série de planos em ordem. O dólar naquela hora começou a disparar também, já vinha crescendo, disparou. Quais são os planos com o novo dólar, né? A gente importa bastante ainda, 50% do que a gente vende é importado. Ao mesmo tempo, fecha a loja, não fecha a loja, vamos ver, as lojas, lembra, não foi todo mundo fechando ao mesmo tempo, né? O Brasil é enorme, foi fechando um pouquinho de cada vez. Como é que você segura o caixa? Porque a receita para de entrar, mas a gente quer garantir o pagamento dos salários de todos os funcionários, ninguém não quer demitir ninguém, a gente é responsável não só pelos nossos próprios funcionários, mas pelas fábricas, então pelos funcionários que a gente tem nas fábricas, trabalhando para a Adidas, então não são funcionários diretos, mas nós somos responsáveis, de certa forma, para garantir. Como é que a gente pode pensar na manutenção de empregos, né? Então, a gente queria garantir que tudo que a gente combinou, a gente ia pagar. Então, foi uma série de ações que você tinha que tomar no curtíssimo prazo. Então, você me perguntar assim, Flávia, o que você sentiu naquele primeiro momento? Uma angústia enorme. Eu vi uma lista infindável de coisas para fazer. Medo, angústia, tudo que é possível, né, Flávia? Todo mundo em casa e eu só pensando, gente, como é que eu vou garantir o ritmo operacional da companhia? Como é que a gente garante que, claro, tem uma série de decisões que você tem que tomar naquele curtíssimo prazo, mas como é que, ao mesmo tempo, a gente garante que a gente não está perdendo de vista a nossa estratégia de longo prazo, como é que a gente passa tranquilidade, como é que a gente cuida da segurança dos funcionários. Então, foi bem interessante esse primeiro momento. E aí me deu depois uma outra fase, onde eu vi tudo funcionando super bem. Os times, mesmo de casa, conseguiam trabalhar, conseguiam fazer entregas, serem extremamente produtivos, e me deu um alívio enorme de ver que a máquina continuava rodando, de ver que as pessoas continuavam engajadas, de ver o brilho no olho das pessoas quando a gente fazia os calls com eles, né? Quando você entrava por vídeo, o brilho no olho das pessoas ainda acreditando naquele sonho. E a Adidas falou um pouquinho aí de valores, né? A Adidas tem 3 valores muito importantes que a gente sempre fala na liderança. Um é confiança. Então, é importante passar confiança para as pessoas naquele momento. Gente, a crise começa e acaba. Vai acabar. A gente vai sair dessa. Como é que a gente se prepara para viver por essa fase, mas também como é que a gente sai fortalecido? Então, passar confiança, passar otimismo. É uma fase que você liga o jornal, só tem tragédia, né? Só tem notícia ruim. Então, como é que a gente fala? Notícia ruim contamina, né? Exatamente. E notícia boa é aquilo, contagia você. Contagia! Então, como é que a gente fala de coisa boa? Como é que a gente... Eu tinha calls que eu fazia com o meu time, onde a gente só falava de celebração. Puxa, olha quanta coisa a gente já entregou nesse mês que a gente está trancado em casa. Olha que bacana, como todos os times conseguiram trabalhar. E aí o segundo valor que a Adidas tem também, que é muito forte, que é colaboração. É super fácil, não é tão fácil, mas enfim, é mais fácil você colaborar com as outras áreas, colaborar com seus pares, colaborar com seus colegas, quando está todo mundo no mesmo escritório. E quando está todo mundo dentro de casa? Como é que você garante essa mesma conexão, essa mesma colaboração? Então, confiança era super importante, a colaboração super importante, e foi impressionante como os times conseguiram se conectar e fazer as entregas, mesmo cada um na sua toca ali. E a última coisa que também era um valor super importante nosso, que era a criatividade. Como é que a gente é criativo? Porque precisou de muita criatividade, né? Na hora que fecha tudo, puxa, como é que a gente faz para vender? Como é que a gente faz para vender as pessoas? Como é que a gente faz para as pessoas continuarem seguindo engajadas com a Adidas? Então, coloca lá uma campanha que a gente, lindíssima, chamada Home Team, onde está todo mundo treinando em casa. E se você não está treinando, você está cozinhando, ou você está fazendo qualquer coisa, meditando, para manter as pessoas se sentindo bem, física e emocionalmente, mentalmente, dentro de casa. Então, quando eu vi que tudo isso estava funcionando, a minha sensação foi 2. Alívio e orgulho. Um super orgulho do time, de tudo que eles estavam fazendo. E a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Não é fácil você fazer tudo isso em casa e cozinhar, arrumar a casa, cuidar dos filhos. A sua dinâmica toda mudou, né? Então... Não é um home office tradicional, né, Flávia? Tem cachorro, tem filho, tem família inteira junto, né? Como é que você fez para equilibrar isso? Como é que você está fazendo com a turma toda aí e com o trabalho, com esse desafio de gestão aí? Gente, eu vou contar uma coisa. Eu tenho 10 pessoas aqui, todos da família, tá? Meus filhos, namorada, não é aglomeração, marido, pessoal. Não é aglomeração, é todo realmente direto meu, mas está todo mundo aqui dentro de casa. E são 10 pessoas. E meu marido falou, mas Flávia, como é que você vai entrar numa live? A criança vai chorar, ou o cachorro vai latir. Eu
mas assim mesmo, porque a vida como ela é assim. Todo dia que eu estou trabalhando tem criança chorando, a internet cai, o marido reclama de alguma coisa, a empregada pergunta o que faz para o almoço. Sim, a vida não para. E aí acho que isso trouxe um outro lado do ser humano e dos líderes, que é como é que a gente é mais flexível. Como é que a gente se torna mais humano? Como é que a gente entende que você não pode esperar do outro lado um robô? Você vai entender que as pessoas, elas têm outra vida. Tem os mesmos desafios, né, que a gente dentro de casa também. Então, por exemplo, ontem eu estava num call e a gente estava falando sobre isso. Olha, eu não ligo para ninguém na hora do almoço, mas a hora do almoço, para mim, foi uma hora do almoço estendida. Ela começa às 11h30 e ela vai até às 2h30. Por que isso? Porque hoje não é só você chegar no restaurante e almoçar e pagar a conta, né? Você tem que cozinhar o almoço, você tem que garantir que as crianças almoçaram, você tem que... Não é simples almoçar. Então, isso toma mais tempo do que uma horinha que as pessoas teriam de almoço. Então, essa humanização da liderança nesse momento, acho que é uma coisa super importante. Você entender o outro, você ter muito mais empatia. E a gente passa por uma fase agora que é uma fase de ansiedade para voltar, né? Ansiedade para abrir, ansiedade para ir para o escritório. Você fica assistindo. Acho que o programa mais assistido no Brasil hoje é aquele que os governadores, os prefeitos falam se vão abrir ou não vão abrir, né? Porque está todo mundo ali desesperado para saber quando é que a vida volta ao normal. Então começa agora de novo a dar vontade. E uma das coisas que eu digo para o meu time e falei esse tempo todo, gente, é super normal durante esse período você ter altos e baixos. Vão ter dias bons e vão ter dias ruins. Vão ter dias em que você está mais para baixo, vão ter dias que alguma coisa deu errada, vão ter dias que você vai ter notícia ruim, vai ter dia que você está desesperado porque não conseguiu fazer a lição virtual com seu filho. Tudo isso vai acontecer. Mas também vão ter dias bons, você vai receber boas notícias. Tem que ter muito mais paciência, tem que ter muito mais... Mais leveza, né, Flávia? Mais leveza, mais bom humor e saber que está todo mundo no mesmo barco. Você não é o único. Olha em volta, as pessoas não estão perto de você, mas estão passando pela mesmíssima coisa. Então, passar um pouco disso, eu acho que é fundamental nessa hora. E até falando assim, que você comentou de que a gente está esperando o que vai acontecer no futuro, né? Denise e Flávia, assim, o meu sócio Renato, ele costuma dizer que a bola de cristal das pessoas está quebrada, né? Não tem como a gente prever, não tem como a gente, né? Então, queria ouvir de vocês que é a melhor aposta de vocês nesse novo normal, nesse novo tempo, no que tange relação, modelo de gestão, negócio, liderança. Quem quer ir? Quer ir, Flávia, já que você está... Posso? Eu acho que é um momento que não dá para falar muito em números, né? Quanto é que você vai crescer, não vai crescer, como é que vai ser? Muito difícil colocar números. Hoje meu time estava fazendo um exercício e me mostraram alguns números até 2025. Eu falei, gente, se eu acertar esses números hoje é porque eu vou ganhar na Mega Sena. Porque, assim, impossível acertar esse número. O que a gente pode discutir nesse momento são tendências, né? Então, tem uma tendência de que o digital vai ser muito mais forte. Por quê? Porque várias pessoas que nunca tinham comprado pela internet estão comprando agora, porque as pessoas estão aprendendo a se comunicar pelo computador, porque está se assistindo muito mais a streaming em casa, então Netflix, esses programas. Então, tem uma tendência de sim, a vida vai ser muito mais digital, os canais de e-commerce vão crescer muito mais. Tem uma tendência de mais home office? Tem, porque todo mundo foi obrigado a testar o home office e muita gente aprendeu que isso funciona. Tem uma tendência maior de ensino à distância? Tem, porque várias escolas precisaram dar ensino à distância. Significa que todo mundo vai trabalhar de casa? Claro que não. Significa que todos os ensinos vão ser à distância? Claro que não. Porque eu acho que, por outro lado, também a gente aprendeu que o bom é a mistura. É você poder estar longe e estar perto, é você poder comprar na internet, mas também é muito legal você ir numa loja, experimentar tudo, testar, correr na esteira, conversar com o vendedor. Então, a mistura é que, para mim, eu acho que vai continuar sendo. Mas eu acho que é uma tendência você ter um líder mais humano, é uma tendência que você entenda mais o outro, que o outro não é só um funcionário, não é só um empregado, ele tem toda uma vida por trás dele, uma família e tudo mais, e outras coisas. Ter mais empatia, né, Flávia? Ter mais empatia. Então, acho que essas são as coisas que a gente tem que olhar tendências. Quando eu falo do meu mundo especificamente, eu digo, gente, quando acabar essa crise, as pessoas vão comprar ainda mais produtos de esporte. Porque essa não foi uma crise, a Denise depois pode me ajudar, econômica, não foi uma crise política, foi uma crise de saúde.
Então, as pessoas vão estar mais preocupadas em se cuidar, vão estar mais preocupadas em se cuidar fisicamente, mentalmente. As pessoas, quando abrirem, vão querer curtir a vida, vão querer voltar a assistir o time lá no Maracanã com o teu filho, vai querer voltar a jogar bola com os amigos, vai querer voltar a celebrar a vida. Talvez de um jeito até um pouco diferente. Provavelmente, quando a gente voltar para o escritório, a gente vai voltar com menos salto alto e mais tênis. Provavelmente você vai querer voltar com uma roupa mais confortável, porque afinal de contas a gente está 3 meses usando só roupa confortável. Eu nunca mais botei um jeans, eu nem sei mais onde é que estão os meus jeans. Então, como é que é? Tem uma série de adaptações que eu acho que a gente vai ver. Mas me parece um futuro bem bacana. Ótimo, perfeito. Dê, você quer compartilhar um pouquinho? Ela falou, acho que eu concordo, acho não, falou super, super, o que eu acho também, a gente vai ter essa mistura do trabalho dentro e fora da empresa. Eu pessoalmente acredito muito, o ser humano ele foi feito para se relacionar. Então, não dá para a gente achar que esse home office de hoje, ele é suficiente para as relações. Eu tenho dito, falei com tive uma reunião de diretoria agora há pouco, a gente estava falando justamente isso. A gente começa a perceber um pouquinho eu chamo de criatividade do corredor. É aquela hora que você sai de um lugar para outro, você saiu de uma reunião, entrou na outra, ou circulou, parou no Starbucks de dentro do nosso hospital, encontrou com o médico ou com alguém, vem aquele, nossa, não tinha pensado nisso. Insight. Então, essa dinâmica da criatividade do dia a dia, a gente perde um pouco nessa rotina. As pessoas aprenderam a ser mais, por outro lado, a gente aprendeu a ser muito mais comportado, né? Então, na hora que começam no nosso caso, a gente usa uma ferramenta da Cisco, que é o Webex. Começa o Webex, todo mundo entra pontualmente, todo mundo sabe que se falar todo mundo ao mesmo tempo não vai dar certo, a reunião tem que acabar no horário, começar no horário, e as pautas são mais... Então, a gente ganhou muita produtividade, assim, é uma dinâmica que agora quando a gente voltar, tem coisas que não dá para perder. A praticidade, a organização de reunião, a organização, né, de temas, tem muita coisa que a gente demorava não sei quanto tempo para decidir, de repente, destravou em menos de um mês. Isso aí. Desde, por exemplo, telemedicina a um hospital com quase 1.000 pessoas trabalhando em home office. Então, a gente destrava algumas coisas importantes. No meu setor, no nosso setor, né, já mencionei o propósito de valorizar a vida, um dos nossos valores é saúde em primeiro lugar. Então, assim, a gente martela muito isso dentro de casa com os colaboradores. Por exemplo, a gente tem um núcleo do colaborador que, nesse núcleo, ele faz consulta, todo hoje o tema de Covid passa pelo núcleo do colaborador, mas ele faz consulta, ele se trata dentro de casa. A gente percebeu que só o cuidado físico, ele era um pedacinho da equação. Tem o emocional e o social também, que se não cuidar, quando a gente fala de um hospital, a gente costuma dizer que a gente tem um mini Brasil dentro de casa. A pirâmide é desse. Você tem quase todas as profissões lá dentro, até engenheiro gerindo o hospital, mas você tem quase todas as profissões lá dentro. A turma que ficou de cima para baixo não é a turma que está na quarentena, né? A turma que está ou na linha de frente, ou é higiene e limpeza, ou a turma de nutrição. É o mini Brasil estampado. Então, a gente lá atrás percebeu, a gente criou um programa chamado Viva 365. Viva 365 dias do ano da melhor forma possível. E tem 3 componentes: o social, o mental e o físico. E a gente intensificou isso agora na quarentena. Então, as pessoas, tanto o colaborador quanto os familiares dos colaboradores e os médicos, eles têm um canal 24 horas por dia para discutir um pouco suas aflições, discutir o que não está bem. A gente deu coaching específico para a liderança para esse momento. Enfim, essas coisas já vão dando um tom de liderança diferente no futuro, que foi o que a Flávia comentou, né? A gente começa a olhar para as pessoas, ela tem uma vida além dos muros da tua empresa, e que significa muito dela no momento que está com a gente, né? Eu, pessoalmente, acredito que as marcas que se preocupam genuinamente com esse bem-estar e têm o indivíduo como um foco vão ter espaços relevantes aí no futuro. Acho que muitos negócios vão se reinventar. Se fala muito sustentabilidade, impacto social, e aí, para mim, agora, de esperança, não de certeza. Eu espero realmente que essas relações mudem um pouco. Se a gente for falar agora um pouco do Brasil, a gente viu que o cenário político tomou muito mais conta do que a própria discussão da crise, mas eu espero que dentro de todas as organizações a gente realmente, esse olhar para a sustentabilidade, com o impacto que a gente como líderes de empresa tem, social, seja realmente visto de forma, pelo menos, entrar para a agenda. E acho que esse é um tema hoje bastante relevante, né?
Não pode ser só solidariedade no momento da compaixão, que a gente olha na televisão não sei quantos óbitos por dia. Até porque daí eu e a Flávia somos engenheiras, é só você olhar o número. Se olhar o número de São Paulo, tem 6.500 óbitos, não quero tornar a conversa trágica não, tá? 6.500 óbitos em São Paulo. Aí nós aqui, todas as engenheiras, pensamos, 6.500 são 43 milhões de habitantes em São Paulo. Se eu contar para vocês o número de ocorrências de H1N1, para quem não lembra, H1N1 era a famosa gripe suína. Tem gente que até esqueceu. A gripe também veio de um bicho. H1N1 esse ano, em comparação com o ano passado, foi pior. A gente não fala sobre isso. A gente teve surto de sarampo, porque as pessoas acham que não precisa mais vacinar. Enquanto estava acontecendo o Covid, a gente estava tentando correndo atrás. Gerenciar as outras crises, né? Gerenciar as outras crises. E um momento muito difícil para o setor da saúde, porque as pessoas estão, eu vou obviamente enfatizar, mas as pessoas estão apavoradas de ter que ir a um hospital. Conceitualmente e na prática, um ambiente muito seguro, porque a gente lida com, eu nem sei dizer quantos tipos de bactérias e vírus, né? Claro que a hora que chegar a vacina tudo melhora. Mas a gente deixar clareza de que você entra num ambiente com seus fluxos absolutamente separados, com tenda de triagem na entrada, ainda assim, os negócios hospitalares fizeram assim, caíram, despencaram. Então, um hospital que roda com 80% de ocupação foi para 40%, 50%, o que não, também tem esse desafio de caixa que a Flávia mencionou. E a nossa preocupação, a gente vinha falando já no nosso posicionamento, a gente chama de 4 P's, são 4 desafios importantes na saúde. É o predição e o prevenção. Não é todo mundo que faz prevenção. Predição, a genética vem aí para isso, mas prevenção personalização, cada vez mais o tratamento é de todos para cada um, é individualizado. E o último P, que tem muito a ver com o negócio da Flávia, que é o P de participação. O quanto eu, como indivíduo, sou responsável pela minha saúde, cuido dela e faço essa gestão da melhor maneira possível. Não naquele conceito de que tudo bem, a empresa paga o plano de saúde, então, enfim, quando eu precisar eu vou ver, enfim. Então, dentro dos 4 P's, prevenção, predição, participação e personalização, vem aí uma era nova que a gente vai ter que começar a lidar, olhar hospitalar de outra maneira, do setor como um todo. Né? Preocupação do bem-estar antes de que essa pessoa chegue, a nossa preocupação agora é assim, tá? Caramba, infelizmente, outras doenças crônicas e críticas como cardíacas, oncologia, neurologia, essas coisas continuam acontecendo, as pessoas não estão indo buscar o serviço. E aí a gente está preocupado com uma próxima onda, que é uma onda daquilo que ficou represado, que não tem nada a ver com isso. Então, como é que a gente dá esse conforto para as pessoas de que está tudo bem? Primeiro, a Flávia tem razão, vai passar. Vai passar, a gente não tem dúvida. Segundo, o que era crise agora virou rotina. Dentro do ambiente hospitalar, mais ainda. A gente já conhece os fluxos, já sabe como lidar, já sabe como isolar, já sabe como fazer. É engraçado a crise virar rotina, né? Mas a gente chegou a essa coisa, não tem mais o que discutir de crise, assim, vai tocando. Um corpo clínico, uma área muito robusta de infectologia. Então, e nós vamos ter que ir para a rua. E nós vamos ter que ir para a rua. Gente, o vírus não pula do poste em cima de ninguém. Não precisa se preocupar. Não é assim que acontece. Não sai voando e corre atrás da gente. Se entrar no corredor, ele vai te perseguir pelo hospital inteiro. Não é assim, ou por qualquer lugar que você vá. Mas vai ter, com certeza, participação, esse P de participação, tanto para o bem-estar, como a preocupação com o bem-estar por outro, que pode ser traduzido no simples uso de máscara, como no cuidado da liderança, isso acho que está premente, né? Nós, líderes de organizações, nós 3 aqui, líderes de organizações importantes, tem que olhar isso com um futuro que já chegou, né? É a preocupação genuína do bem-estar de realmente saúde em primeiro lugar. Acho que é isso. Perfeito. Super obrigada. Queria aproveitar, acho que a gente passou um pouquinho do tempo das perguntas, mas eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que chegou aqui em relação a os desafios que as equipes estão vivendo e como é que a liderança está assumindo, se tem algum ponto específico que o RH vem levantando bandeira amarela, que o time vem levantando bandeira amarela. Como é que vocês estão lidando com isso, né? Como é que você quer falar, Dê, já que você estava falando, de repente, algum ponto que chamou sua atenção nesses últimos tempos, nessas últimas semanas aí,
que a liderança vem trazendo como ponto crítico? Acho que o principal ponto, Thay, é a gente conseguir deixar as pessoas... A grande preocupação da liderança, e a minha preocupação também, ela tange o paciente, mas ela tange o colaborador na mesma medida. Como é que a gente tira esse medo das pessoas de que se instalou-se... É a confiança que a Flávia também falou, né? Como é que a gente a confiança? Exatamente. Nossa confiança é traduzida no credibilidade se cultiva. Uhum. E a credibilidade se cultiva mesmo, é todos os dias. Basta um arranhãozinho para você andar 10 casinhas para trás, né? Uhum. A preocupação da liderança é como é que você garante que as pessoas que vão retornar se sentem seguras no ambiente. No nosso caso, é um ambiente hospitalar, né? Então, assim, ainda tem aquele negócio, eu estou um pouco mais próximo daquilo, né? Estou um pouco mais próximo do... Tem essa sensação... E nesse conceito do que vai passar, né, que a gente consiga trazer para essa turma essa tranquilidade. É o que a gente mais tem discutido, e isso a gente tem tido conversas inúmeras. Eu fiz uma reunião sexta-feira passada com 100 pessoas, que são as lideranças de referência no todos os níveis gerencial para cima, né? E a gente tinha feito 3 semanas atrás eu falei, 100 pessoas na telinha, esse negócio... Gente, é impressionante o grau de emoção e de depoimentos que a gente ouve, mesmo estando 100 pessoas reunidas, como se a gente estivesse numa sala, e a preocupação genuína do bem-estar do outro. Como é que a gente faz para que essas pessoas saibam que é seguro voltar? E tem métricas, e tem medições, e tem fluxos absolutamente seguros, né? Se a gente consegue passar isso para o paciente que tem alguma outra comorbidade que não seja COVID, ela, em primeiro lugar, tem que ser vivida pelos nossos colaboradores, da Adidas também, da FESA também, né? Que voltem e se sintam seguros, né? A gente tem que dar disso, né? Perfeito. Deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta. Vou trazer aqui para a Flávia, falando de maternidade, né? Saíram algumas perguntas aqui de maternidade. Como é que se lidou com essa questão da maternidade do teu trabalho? Com 4 filhos, né? Como é que foi essa dinâmica? Teve impacto no seu dia a dia? Teve, né? Como é que foi para você, né? Porque eu acho que não só no dia a dia, mas como é que você se sentiu? Como é que foi esse processo todo? Como é que você conciliou as coisas, né, Flávia? Vamos lá. Os meus 2 primeiros filhos não foram planejados, né? Eu tinha acabado de me formar, literalmente, quando eu descobri que eu estava grávida da minha filha, da primeira. E naquele momento eu chorei horrores. Achei que eu nunca mais ia ter uma carreira na vida. Falei, quem é que vai me contratar grávida ou me contratar com bebê? Acabou a minha carreira. Literalmente, eu me formei em dezembro, descobri que eu estava grávida em fevereiro. E eu estava no meio de um processo seletivo quando eu descobri que eu estava grávida, e eu mesmo pedi para sair do processo, era uma fase muito final, porque era uma gravidez ainda por cima da minha primeira filha de risco, eu tinha sangramento, então eu tinha que ficar de cama. E aí eu tive certeza que a minha carreira acabou. E travou. Aquela angústia, né? Eu muito nova, eu tinha 23 anos, muito nova também. E vou fazer... Você perdeu aqui? Voltou? Travou um pouquinho, mas deu para pegar. Tá. Tá Então, eu muito nova, 23 anos, e essa gravidez que eu tinha que ficar na cama por 3 meses. Naquela época, só para a gente contextualizar, não tinha essa internet, não tinha Netflix, não tinha... A única coisa que tinha era basicamente assistir TV aberta, que eram uns 5, 6 canais, ou ler. E eu lia tudo, devorava tudo que eu via pela frente, li um livro do meu marido, chamado Kotler, né? O Kotler falando sobre marketing. Falei, nossa, mas então marketing é isso, esse negócio super estratégico, eu gostei, acho que eu vou fazer isso quando o bebê nascer. E aí eu me inscrevi durante a gravidez para fazer a pós-graduação em marketing na SPM, e foi assim que eu entrei em marketing e me apaixonei pela carreira que eu tenho hoje. Então eu brinco que a minha primeira gravidez foi transformadora, senão seria engenheira química e estaria trabalhando numa fábrica hoje. E aí foi muito bacana, porque quando eu estava grávida de 9 meses, eu recebi um telegrama em casa, naquela época tinha telegrama, não tinha WhatsApp, tá? Dizendo, olha, você foi chamada para um processo seletivo, é uma dinâmica de grupo. E eu fui grávida de 9 meses na dinâmica de grupo. E as pessoas, os candidatos olhavam para mim e falavam, nossa, essa carta é fora do baralho, né? Imagina, era uma barriga imensa. E a recrutadora, no final da seleção, perguntou para mim, mas Flávia, você está de quanto tempo? Eu disse 9 meses. Mas
o que você está fazendo aqui então? Eu falei, estou desesperada para trabalhar. Se minha filha nasceu hoje e você me chamar semana que vem, eu venho. Eu dou um jeito que eu preciso trabalhar, eu me formei, estou há um ano sem fazer nada em casa. E deixa participar do processo. Se você gostou de mim, me deixa ficar até o final. E ela deixou. E na semana seguinte, ela me chamou para uma segunda dinâmica de grupo. E eu cheguei nessa segunda dinâmica de grupo sem barriga. Minha filha nasceu no dia seguinte da primeira dinâmica de grupo. Uau! E ela perguntou, mas cadê a sua barriga? Eu falei, tá em casa. Eu amamentei, o leite vai vazar. Não sei se vocês já tiveram filho, mas leite vaza na primeira semana. É um horror, você não senta direito. Era mais ou menos assim na dinâmica de grupo. E aí, acho que eles concluíram que eu queria muito aquela posição e me contrataram. E foi assim que eu comecei a carreira no banco. E aí, o meu segundo filho nasceu. Vocês sabem que o Banco Nacional foi comprado pelo Unibanco. Ele nasceu no dia que eu peguei o jornal, né? Comecei a sentir as contrações, vou para o hospital, pego o jornal para ir lendo pelo caminho, porque demora para nascer, né? E eu fui lendo o jornal e a primeira página do jornal era o Unibanco compra o Banco Nacional. Então, ele nasceu naquele momento. E aí eu fiquei de licença maternidade em casa e a fusão acontecendo, e eu em casa, as pessoas sendo desligadas e eu em casa. E aí um dia eu liguei para o RH e falei, então, quando acabar a licença maternidade, eu volto para onde? Porque a minha área não existia mais, já tinha acabado, tinha sido absorvida toda pelo Unibanco. E a moça me falou, olha, você volta para sua cadeira, para a mesma mesa que você tinha, e você fica lá esperando alguém te achar. Eu falei, não, você não ficar esperando alguém me achar, vocês me acham na minha casa. Então, essa era uma cena, eu tinha 25 anos e 2 bebês. Falei de novo, minha carreira nunca mais vai voltar. E quando eu comecei realmente a trabalhar, meu marido era mais velho e ele ganhava muito mais do que eu, né? Eu estava começando a carreira. E eu não tinha dinheiro para babá, empregada, nada disso. Então, eu deixava as crianças numa creche às 8 horas da manhã, ia para o trabalho, voltava para buscar às 6 horas da tarde. Era a hora que a creche fechava. E eu era sempre a última a buscar. Sabe aquela mãe que tem última bebê que fica? Sou eu com os meus. Mas eu dizia que eles nunca vão ficar traumatizados, porque eram 2 bebês, nunca ficou um sozinho, então traumatiza menos. A mamãe não esqueceu os 2. Então eu levantava no meio da reunião com o presidente, eu fazendo a apresentação e dizia, gente, agora eu preciso ir embora porque a creche vai fechar. Então, durante muito tempo, foi uma carreira super difícil, como de todo mundo, tá? E eu dava o que eu podia dar. Chegava em casa, trabalhava mais, me esforçava mais, lia tudo que eu podia. Realmente, eu fazia questão de mostrar que eu tinha grandes entregas no meu trabalho, apesar de ter 2 bebês e ter hora certa para entrar e hora certa para sair. E depois, as crianças foram crescendo, nós vão crescendo, a vida vai melhorando, financeiramente também, você já começa a poder ter alguém em casa para te ajudar. Então, teve uma evolução aí. Eu separei desse marido e casei com outro marido. E casei com o segundo marido e ele não tinha filhos, ele falou, mas a gente vai fazer pelo menos um. E aí eu concordei com esse um e engravidei, eu já tinha na segunda gravidez 35 anos. Então, foi uma outra coisa completamente diferente. Uma coisa é você ter filho quando você tem 22 anos, foi quando eu engravidei da minha primeira filha, outra coisa é você ter filho quando você tem 35. São criações diferentes, cabeças diferentes, situações financeiras diferentes. E aí eu tive essa minha filha, eu já era diretora, eu já liderava um grupo de 400 funcionários, um time de 400 pessoas, quando eu tive a minha filha, a número 3. E aí, quando a número 3 estava com 9 meses, eu descobri que eu estava grávida de 3 meses de uma 4ª filha que não estava nos planos. E aí, cara, o 4º filho acaba com todo o ganho de escala que você pode ter, entendeu? Porque o 4º filho não cabe no carro. Você tenta botar 2 adolescentes, 2 bebês com a cadeirinha e 2 carrinhos no carro, não tem carro que caiba. Não tem apartamento que cabe os 4 filhos, 2 adolescentes e 2 bebês. Foi bem os carrinhos, tudo, né, Flávia? Bem caótico. Mas rolou tal, e eu voltei do jeito que deu. Com 1 mês eu já participava de reunião, as pessoas já iam lá em casa, amamentavam o bebê na frente de todo mundo, era o que dava. E foi rolando a maternidade desse jeito. E, por ser muito sincera, era trabalhar para não ter muita culpa. Depois dos 2 primeiros ficou fácil. Eu vi que não traumatizei nenhum dos 2, então os outros 3 e 4 eu já sabia que ia dar certo de alguma forma. Mas são escolhas, né? Eu acho que eu sou uma mãe super participativa, acho que eu sou uma ótima executiva, mas eu já deixei de estar em aniversário de filho, eu já deixei de assistir apresentação na escola, eu deixei de ir em inúmeras reuniões, eu já deixei de não levar na consulta médica. Então, você tem que ter um parceiro que te ajude com essas coisas todas. Mas eu tenho uma história que eu tenho um master orgulho, que depois que as minhas filhas 3 e 4 nasceram, teve um boom de gravidez. Eu estava na Oi na época, teve um boom de pessoas ficando grávidas. E o presidente brincou comigo, mas Flávia, o que aconteceu? Tá todo mundo ficando grávida na companhia depois que você teve seus filhos? E realmente as mulheres diziam para mim,
puxa, quando você engravidou, eu entendi que eu também poderia. Se você que tinha essa posição, que tinha essa Que responsabilidade, legal. que tinha essa exposição, pôde, eu não tenho que escolher entre ser mãe e ser executiva, eu consigo fazer as duas coisas, porque se você consegue, eu consigo também. Eu acho que esse foi o maior Uau. legado que eu pude deixar para as pessoas Então, perceberem que não precisa ser uma escolha. Você pode levar as duas coisas juntas. uau, sim, maravilha. Eu acho que essa é a mensagem, né? A gente nunca tem que fazer escolhas, a gente consegue conciliar. Tudo uma questão de equilíbrio. Não é fácil e não é fácil para ninguém. Não foi fácil nem para você, não foi fácil para Denise, né? Não continua não sendo fácil, mas a gente vai dando conta, vai gerenciando como pode, né? Acho que é a grande realidade. Meninas, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Passou muito rápido. A gente teria assunto para falar, né? Ainda mais 3 mulheres. Acho que foi a Denise que brincou. Vai ser difícil, né? Fazer nós 3 falarmos em 1 hora. Mas a ideia desse webinar foi compartilhar com todo mundo as realidades, as experiências e a visão de vocês, que são super executivas, né? E também mostrar como é que vocês equilibram esse lado da liderança de grandes empresas e a vida em família, com a casa do jeito que está, com o combo que vem tudo junto com a quarentena e por aí vai, né? E que acho que uma coisa que a gente leva dessa conversa toda aqui hoje é que, independente do nível hierárquico, né, do mercado em que está, tem desafios que são similares, tem angústias similares, medos, mas também que tem alegrias, tem boas surpresas com o time, tem muita leveza, mas também tem muito malabarismo que são comuns a todas nós, né? A todos nós, né? Então, todo mundo na mesma tempestade. Eu costumo falar que a gente não está no mesmo barco, mas a gente está todo mundo na mesma tempestade, né? Eu acho que a mensagem é que essa conversa de vocês, tudo que vocês compartilharam hoje, fique de inspiração para todos, né? Fique de exemplo e de inspiração. Quero agradecer imensamente vocês duas pela conversa, pelas histórias, pelas lições, pelo tempo que vocês estão aqui com a gente e pelo exemplo que vocês são. Quero agradecer a todo mundo que participou do webinar. Uma pena que a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas acho que a conversa foi tão rica que a gente conseguiu cobrir a maior parte delas. Eu queria aproveitar também, dar parabéns para todo o nosso time. Nós faremos 25 anos na próxima segunda-feira, 25 anos de grupo. Super especial. Queria dar parabéns para todo mundo, agradecer o amor, a dedicação, o comprometimento de todo mundo. E obrigada, meninas. Foi uma honra estar com vocês hoje aqui. Obrigada, foi um bate-papo maravilhoso. Obrigada aí pelo pessoal que está assistindo a gente. Espero que vocês tenham realmente podido tirar alguma coisa dessa conversa. Eu também, super obrigado, adorei te conhecer um pouco mais, Flávia, Thay, obrigado pela oportunidade. A gente estava aqui nos bastidores, gente, antes de entrar no webinar, torcendo para poder abrir a quadra de tênis, né, Flávia? Porque a gente... Então, assim, tomara que agora, a partir do dia 1º, pelo menos a gente possa descer para jogar tênis e dar umas raquetadas. E, turma, olha, assim, vai passar. Garanto que todos estão nos ouvindo. Vai passar e a gente vai sair melhor dessa. Obrigada, gente. Super obrigada e um beijo. Beijo.